Fala, meu lindo! Minha linda! Não tem a ver com a gente. Toda honra, toda glória e todo louvor é para Ele, é para Jesus. Então, hoje você está vivendo comigo um momento especial. Evangelho de Jesus, conforme escreveu João, capítulo de número 15, versículo de número 5 diz: Eu sou a videira e vós sois os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Porque sem mim, vocês não conseguem fazer nada. Aleluia. Olha, o tema dessa mensagem é o segredo que transforma a sua vida com Deus. Eu não quero ser leviano naquilo que eu vou dizer agora, mas a maioria dos nossos problemas que nós vivemos na nossa vida é exatamente a ausência desse segredo como prática da nossa caminhada com o Senhor. Eu vou além. Todo mundo tem uma dúvida cruel: quando é que Deus está falando comigo e quando é a voz da minha cabeça? Por exemplo, se eu gravar uma mensagem dizendo: olha, você precisa viver a vontade de Deus para você, você precisa viver o plano de Deus para a sua história, as perguntas, os comentários são as mesmas. Mas como eu vou saber quando é a voz de Deus e quando é a voz da minha cabeça? Todo mundo que toma uma decisão errada na vida, alguém vai dizer: mas você sabia se era da vontade de Deus viver o que você estava vivendo? E todas as pessoas vão dizer a mesma coisa. Mas como que eu sei quando é a voz de Deus e quando é a voz da minha cabeça? Você casa errado, se relaciona errado, abre negócios com pessoas erradas, entra em sociedades que não poderia, toma decisões precipitadas e entra numa furada por semana. Sai de casa na hora que não era para sair, vive realidades que não era para estar vivendo, simplesmente porque você vive longe da voz de Deus. E essa é a loucura de tudo, porque tem pessoas que conseguem viver essa carência mesmo morando dentro da igreja. Tem pessoas que conseguem viver essa carência mesmo vivendo na presença de Deus. E quando eu digo viver na presença de Deus, é quem aparentemente construiu uma rotina extraordinária com Cristo. Veja, o segredo ele é claro. Eu acredito que tudo que eu falei já leva para uma palavra. O segredo é relacionamento com Jesus. O nosso segredo maior da vida com Deus é justamente conhecer Ele de uma maneira que meia palavra se torna um texto completo no nosso coração, que um sussurrar nos nossos ouvidos se torne a resposta clara que a gente precisa. Mas isso, é óbvio, dependerá do nível de relacionamento que você tem com Jesus. E eu me lembro de algo que ouvi durante muito tempo do meu pai, e que inclusive gravei em uma das mensagens alguns dias atrás. Meu pai dizia para mim: filho, eu tinha um Uno 2001, quando eu tinha 19 anos, e que vivia na reserva. E meu pai dizia para mim: filho, para de andar com o carro na reserva, que uma hora a bomba de combustível vai queimar. Meu pai era profeta. Um dia a bomba de combustível queimou e eu fiquei na estrada. Só que eu não fiquei na estrada só quando a bomba de combustível queimou. Eu fiquei na estrada milhares de vezes quando achava que o combustível ia dar. Só quem aqui já deixou a gasolina acabar? Levante a mão. Isso é o atestado máximo da pobreza do ser humano. Irmão, todo mundo, aliás, tem os ricos que deixam porque, não vi. Mas a maioria é porque a gente administra com pouco. E quando a gente ia no posto de combustível, não sei se você lembra disso aí, você lembra que era assim ou não? Que o frentista nos humilhava. Ele falava completa e você dizia. Você tirava um pouquinho de dinheiro do bolso, colocava na mão dele. E aí, bom, eu já abasteci R$2. E aí o rapaz colocou, deu só um dentro do tanque. Deu R$1,96, ele falou que é troco. Estava pouco mal a minha situação. E eu falei: não, completa. Irmão, parece brincadeira, mas com Deus é a mesma coisa. A gente quer viver coisas incríveis com Deus, mas o nosso relacionamento com Ele sempre está na reserva.
A gente vive poucas experiências, e as experiências que a gente vive não nos alimentam por muito tempo. A gente entendeu pela palavra no que Jesus está dizendo: ei, eu sou a oliveira, se vocês estiverem em mim, eu vou estar em vocês, e vocês darão frutos. Olha que loucura, Jesus está dizendo para mim e para você, que se nós estivermos nele, nós daremos frutos que virão daquilo que ele é. Agora, quando nós não estamos nele, nós estamos caídos no chão, nós estamos secos. Ou seja, para além de não dar frutos, nós não sabemos aquilo que ele está gerando, nós não temos conexão com aquilo que ele está entregando, nós não temos conexão nenhuma com ele. E essa é a parada. Nós vivemos uma realidade com Deus, que queremos ter milagres, queremos ter prosperidade, queremos ter respostas, queremos tudo dele, mas não temos nada conectado nele. Veja, pensa o seguinte: se esse exemplo serve, que é o que Jesus está dizendo, da oliveira, do ramo, quando você entende que se você precisar dar fruto, você precisa estar conectado nele, na ausência de relacionamento, você está longe dele. A pergunta que não quer calar, e aqui eu preciso ser sincero com você: se eu mudar a minha rotina com Deus, eu aumento o meu relacionamento com ele, sim ou não? Parece lógico, não é lógico? Sim, é óbvio que sim, mas não é. E esse é o problema, e eu vou te dizer o porquê. Nós entendemos que quando somos, de fato, temos um relacionamento com Jesus, nós somos guiados por aquilo que ele fala, pela voz dele. A voz dele é o norte da nossa caminhada. Eu mesmo poderia contar centenas de testemunhos para você, de coisas que vivi fora da vontade de Deus e sofri consequências, e de coisas que eu me livrei, porque na hora certa Deus falou comigo e eu consegui fugir pela minha vida. Eu já sei exatamente isso, e eu sei por conta do relacionamento. Então hoje não é necessário muita coisa, poucos sinais já deixam claro aquilo que Deus deseja. É como um homem e uma mulher. Quanto mais tempo nós nos relacionamos com a nossa esposa, quem é casado aqui diga amém. Quem é casado sabe. Você olha para sua esposa e ela não fala nada, mas o olhar dela disse tudo. E nem sempre é bom, nem sempre é profético para o futuro. Às vezes é só uma lambada com o olhar, você já sabe que alguma coisa deu errado. Agora, entenda bem, relacionamento é construído de uma maneira aonde, para que eu alcance esse nível de intimidade, algumas coisas em mim precisam ser mudadas. Você já vai entender. Então significa que não é só o tempo que eu converso, é o que eu me deixo moldar para que o relacionamento se afine. Eu vou melhorar. Não significa que se você fazer o devocional, se você ler a Bíblia todo dia, se você não faltar culto, que você vai ter intimidade com Deus. Porque se você não permitir com que a verdade que entra domine o teu coração e transforme a sua vida, você vai viver a vida inteira acreditando ser íntimo de Deus, e você não tem nenhum tipo de intimidade com Ele, porque tem áreas da sua vida que Ele nunca pôde acessar, porque você nunca deixou. Todo mundo vai entender exatamente o que eu vou dizer aqui agora. Você descobre quando um amigo seu é íntimo de verdade, quando ele conta para você por primeiro aquilo que vai demorar meses para contar para alguém. Eu vou melhorar. Você sabe de fato quando alguém é íntimo de Deus, quando antes de alguém... Ai meu Deus, vai dar uma pesadinha aqui agora. Quando antes de alguém denunciar o que você esconde, você apresenta para ele o que está carregando. Então eu não poderia deixar de falar isso aqui para você. Não é sobre uma rotina perfeita. Rotinas perfeitas não geram intimidade, geram tempo. Mas o que gera intimidade é quando você percebe que a voz que vem quer transformar você de verdade de dentro para fora. Então para você ser íntimo de fato de Deus, é quando Deus tem acesso a todas as áreas da sua vida e nada está escondido dele. Sabe qual é a realidade nossa? A gente quer ter intimidade com Deus no devocional, mas não quer que Deus tenha intimidade aonde a gente trabalha. A gente quer dar acesso a Deus na nossa manhã, mas a gente não quer dar acesso a Deus na nossa rotina de trabalho. Nós queremos que Deus tenha acesso a nós dentro da igreja, mas nós não queremos que Ele acesse a gente dentro da nossa casa. Ou seja, é uma intimidade limitada a lugares que aonde eu consigo me moldar e parecer alguém, eu deixo Ele acessar. Mas lugares que eu deveria ter sido transformado, eu ainda não permitir. E é por isso que a gente às vezes acreditava
que deveria estar em outro nível com Deus e a nossa vida ainda está no mesmo lugar. Eu poderia falar, olha, eu quero crescer espiritualmente, eu quero avançar. E aí a pergunta para você é: o quão disposto você está com que Deus transforme você de fato de dentro para fora? Eu vou ser sincero com você, eu sou cobrado muito por muitas pessoas. Você viu fulano de tal que assiste as tuas mensagens, mas a vida dele não mudou? Você já viu aquela pessoa que é famosa, vê você, por que a vida dela não muda? Pois é, também queria saber. A mensagem está sendo pregada, a verdade do evangelho é clara. Só que aí que está, o prejuízo é justamente da pessoa que ouve a verdade completa e escolhe 1% dela para ser parte da sua vida. Intimidade é acesso total. Intimidade é acesso completo. Intimidade, não há nenhuma barreira aonde Jesus não possa entrar. Não há nenhum espaço onde Ele não possa acessar dentro do nosso coração e da nossa vida. E é sobre isso a mentoria de vida de hoje. Se você quer ter um aceleramento na sua vida espiritual, se você quer ter um crescimento espiritual de verdade, você precisa deixar Ele acessar todas as áreas da sua vida. Portas trancadas que você não abre, janelas fechadas que você não deixa Ele abrir. É como se você dissesse: Jesus, eu quero ser teu amigo, mas tem coisas que eu ainda não posso deixar você ver. E eu queria que você soubesse, lindo, que para Ele ver não precisa de intimidade. Ele sabe de tudo, exatamente de tudo antes de você falar. Mas para Ele mexer, Ele vai ter que precisar. Não é nem sobre precisar, é você vai ter que deixar Ele entrar. Sabe, eu queria ter ouvido essa mensagem quando era mais jovem. Na minha cabeça, algumas coisas Jesus não precisava se envolver. Na minha cabeça, algumas coisas não era necessário ter a intervenção dele. Até o dia que eu descobri que Jesus não queria acesso apenas a uma área da minha vida, mas Jesus queria o acesso completo, para tocar em todas as áreas, para mexer em todas as áreas, até aquelas que eu não queria que ninguém soubesse. Eu precisava que Ele tivesse acesso. E no fim é exatamente isso. Você pode viver algo extraordinário na sua rotina e mesmo assim não ter intimidade nenhuma com Cristo. Você pode não faltar cultos, você vive aqui, não adianta. Você pode assistir mensagem segunda, quinta, você pode assistir tudo, zerar o canal do YouTube. Se você não deixar Jesus entrar de fato dentro de você, nada vai acontecer. E aqui eu termino dizendo o que de fato é esse segredo. O segredo é acesso total. Acesso total. A oração de hoje não é: Jesus, eu quero viver algo novo. Jesus, eu quero casar. Jesus, eu quero conquistar tal coisa. Não é: Jesus, hoje eu quero que o Senhor tenha acesso total. Porque é aí que mora a grande parte boa da história. É que quanto mais Ele te governa, mais dele você conhece. Quanto mais Ele te domina, mais dele você entende. Quanto mais Ele entra, mais deles você vai sentir na pele. Escuta bem o que eu vou dizer. Você vai sentir na pele. E aí, meu lindo, vai levantar algum profeta, você vai saber se é de Deus antes de a boca se abrir. Não melhorou, eu vou melhorar. Você vai receber propostas e você vai saber que é cilada antes de cair. Vai aparecer a pretendente, o pretendente. E antes de o laço se armar, ele já será desfeito. Porque aquilo que vai estar dentro de você, porque a intimidade que você tem com Deus é tão grande, é tão sobrenatural, que nada mais vai conseguir enganar você, roubar você. E aí, lindo, a gente entra na fase da vida onde as coisas ficam claras mesmo quando para todo mundo está escuro. Ele acessa uma parte da nossa vida e Ele resolve. Ele acessa outra parte da nossa vida e Ele resolve. Ele entra em outra área da nossa vida e Ele resolve de novo. Anos de terapia não encontraram um problema, Ele entrou, resolveu. Anos de psicólogo não acharam o que acontecia, Ele entrou, resolveu. O seu casamento estava uma bagunça, terapia de tudo quanto é lado, Ele entrou, resolveu. E quanto mais acesso Ele tem, mais coisas são colocadas no devido lugar. Quanto mais vida com Ele você tem, mais claro a vida fica para você. E aqui eu concluo dizendo: se eu entendo que o segredo é estar nele,
me lembro do que é uma árvore de fato. Na frente da nossa associação nós colocamos uma oliveira. Oliveira é um símbolo muito poderoso da palavra de Deus. E aqui a palavra está dizendo que Cristo é a videira. São coisas distintas. Um gera a azeitona, que vai gerar o azeite, que significa unção. A videira não, a videira vai gerar a uva, e a uva vai gerar o vinho. Agora, escuta que isso aqui é maravilhoso. Azeite significa unção. Azeite, quanto mais novo, melhor. Agora o vinho não. O vinho, quanto mais velho, melhor. Eu vou falar só uma coisa e você reage como quiser. Quanto mais tempo com Deus você passar, quanto mais vida com Deus você tiver, quanto mais tempo de relacionamento com Ele você nutrir, melhor vai ficar. Algumas coisas o tempo destrói. O relacionamento com Deus, quanto mais tempo, melhor fica. Não, vai melhorar. Quanto mais dias na presença de Deus você vai passando, quanto mais tempo de oração você dedica, quanto mais vida com Deus você tem, melhor vai ficando a sua vida com Ele. Eu estou casado com a minha esposa há 14 anos. Eu vou falar uma parada para você do fundo do meu coração. Eu estava dizendo para ela hoje, antes de vir para a gravação, eu queria que você se enxergasse através dos meus olhos, que aí você conseguiria saber o quanto eu amo você de verdade. Eu vou falar uma coisa para você com Jesus. Eu conheci Jesus em abril de 2009 de verdade. Ele entrou na minha vida de uma maneira sobrenatural. No dia que todo mundo abandonou, no dia onde não tinha ninguém para estender a mão, Ele estava lá. Ele estava lá na hora difícil, era Ele que estava lá. E eu não posso dizer para você que amo Jesus como amava no dia 23 de abril de 2009. Hoje eu amo muito mais. Hoje eu amo muito mais. Hoje Ele tem muito mais de mim do que tinha dia 23 de abril de 2009. Hoje eu não tenho só uma parte da minha vida na mão dele. Hoje todas as áreas da minha vida são dele. E a cada dia que passa, mais Ele tem acesso. Sabe por quê? Porque eu tenho uma coleção de testemunhos para colocar hoje para você. É o que Jó 42:2 diz: antes eu só te conhecia de ouvir falar, agora os meus olhos te veem. Eu quero declarar sobre a sua vida que o seu relacionamento com Jesus será tão extraordinário, mas tão poderoso, tão incrível. E algumas coisas que antes eram necessárias não serão mais necessárias. Como assim, Dave? Bom, você vai se satisfazer na presença dele no seu secreto. Você vai amar a presença dele na comunhão da igreja. Mas você não vai precisar mais de tanta coisa como antes. Lembra quando estava no começo da vida? Eu vou falar como se você já tivesse 10 anos para frente, onde tudo precisava de um sinal. Lembra quando você era imaturo, que tinha que um raio cair do céu, uma luz piscar? Aqui não tem ninguém assim, mas tem gente que diz: Deus, fala comigo agora. Se o Senhor não falar, é porque o Senhor não me ama. Lembra disso? Bom, daqui a algum tempo você não vai precisar de mais nada disso. Você vai saber o que Deus quer de dentro para fora, não de fora para dentro. Porque a videira está dentro de você. Você é parte da videira. O fruto que está nascendo em você não partiu de você, mas partiu da videira. Você está enxertado nela. Você está olhando o que ela enxerga. Você está sentindo o que ela sente. O ambiente que não serve para você, você sente. Aquilo que não é para você, você já sabe. Porque a videira está dentro de você. Você está enxertado nela. Então eu poderia dizer para você hoje de maneira assim, bem inteligente, falar: olha, podia fazer uma propaganda sinistra do devocional e falar para ele: não, se você lê o devocional, não adianta nada. Não é sobre o que você lê, não é sobre o que você ouve, é sobre o quanto de acesso você dá para ele. É só você pensar, o que Jesus pode acessar dentro de você e o que você ainda não deixou ele entrar. Qual área da vida ele é parte? É só quando o cerco aperta, você já entendeu que ele precisa estar em todas as áreas da sua vida. Eu já compreendi pelo tempo que vivi que ainda tenho muito para conhecer dele. Mas o tanto que já sei é suficiente para dizer para você: a cada dia que passa, melhora.
Quanto mais você o conhece, melhor o relacionamento fica. Quanto mais vida com Ele você tem, mais você quer. Quanto mais você descobre do amor e da misericórdia dEle, mais você quer, sabe? Quanto mais você o conhece, melhor fica. Porque na vida não é assim. Tem gente que quanto mais você conhece, pior fica. Já viu? Tem gente que era maravilhoso até você conversar por 1 hora. Depois que você conversou, a frustração tomou conta do teu coração. Jesus não. Cada dia que você passa com Ele, melhor fica. A cada área da sua vida que você deixa Ele acessar, melhor fica. Então hoje, nossa oração é: Jesus, o Senhor tem acesso total e ilimitado. Eu quero te conhecer ainda mais. E Jesus só quer que você deixe Ele entrar ainda mais fundo dentro do seu coração, da sua vida. Então eu vou terminar essa mensagem da maneira certa. E já de primeira, 2 perguntas, 1 resposta. Não tem como terminar de outra maneira. Para você que nunca entregou a sua vida para Jesus, chega de deixar a porta trancada do seu coração. Vive tudo olhando para aquilo que está todo mundo vivendo, mas nada dentro de você ainda aconteceu. Ou melhor, você já viveu o começo de um relacionamento, mas se frustrou no caminho porque colocou expectativa em lugares errados, pessoas erradas, e confundiu as coisas e se afastou dele. Mas hoje você veio aqui, você está nesse vídeo porque você veio por uma palavra: segredo. Não era nem sobre Deus, era sobre o segredo, porque você é curioso. Mas de fato a nossa vida só muda quando Ele entra de fato dentro de nós de verdade. A palavra diz: eis que eu estou à porta e bato. Aquele que ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e farei morada. Mas dentro dessa morada não haverá portas trancadas, não haverá passagens secretas. Ele terá acesso completo. 2 perguntas, 1 resposta. Para você que nunca tomou essa decisão de deixar Ele entrar, de reconhecer que foi por você. 2ª pergunta, para você que já viveu, mas acabou todo o relacionamento, foi para longe, está aqui dentro ou parou nesse vídeo por um acaso. Hoje é o dia de você voltar, de reconsiderar, de devolver as chaves para Ele, dizer: Jesus, tentei sozinho, mas não deu nada certo, estou mais perdido que cego em tiroteio. Faz de novo. 2 perguntas, 1 resposta. Se a sua resposta for sim, você que está aqui, você vai levantar a mão. E você que está aí na internet, você vai... não vai levantar a mão porque vai ficar estranho no Uber. Dependendo do lugar que você está, vai ficar estranho. Aí você vai orar comigo uma oração palavra após palavra. E no amém a gente vai fazer a maior festa. E você que está aqui vai fazer a maior festa da história, porque tem que pagar a conta de quem não vai poder gritar onde estiver agora. Se você quer tomar essa decisão, no 3, levante a mão. 1, 2, 3. Não, irmão, deixa eu melhorar então. Eu não estou convidando você para uma vida perfeita. Eu estou convidando você para a morte. Deu uma piorada, não deu? Você, como assim? Exatamente. Quando você entende que o relacionamento com Jesus em algum momento vai anular quem você pensa que é. O Evangelho é porque não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Se você é um ramo e Ele é a videira, não é você que define o fruto que sai. O fruto vem dele, o fruto é dele. Então quando o Evangelho é de verdade, não é o que você quer, é o que Ele quer. Não é aonde você vai, é aonde Ele deixa você ir. A palavra dele te domina, a palavra dele te governa. E entenda, o melhor de Deus é muito melhor do que o que você tem para sua história. Então pense bem, não estou convidando ninguém para uma vida perfeita. As tretas vão continuar acontecendo, vai ter chuva, vai ter tempestade, mas quem está na videira permanece de pé no dia difícil. Quem está na videira não seca porque está nele. Ele não desampara. Eu vou melhor. O Evangelho é: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. São como fruto. A videira já decidiu o fruto que vai dar antes de você tomar qualquer decisão. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Porque a decisão que você toma hoje não faz sentido amanhã você esquecer. Tortinha de climão, alguém quer um pedaço?
perguntar de novo. Se a sua decisão for sim, você não vai levantar a mão, você vai ficar de pé. Por quê? Porque eu quero mesmo. Eu que estou pregando. A dinâmica é essa. Você vai fazer prova contra você, porque hoje vai começar a melhor e a maior estação da sua vida. Você estava caído no chão, você estava longe da videira, mas agora você vai estar enxertado nele. E eu não dou 2 meses para você começar a dar frutos extraordinários. Eu não dou mais de não, irmão, vai começar uma nova estação na sua vida. Eu vou perguntar: 1, 2, 3. Pode ficar de pé quem está tomando a decisão. Repita comigo palavra após palavra. Se você está tomando essa decisão pela internet, você vai comentar aqui que você tomou essa decisão. Você pode entrar no nosso aplicativo, ser discipulado por lá e encontrar um lugar para ser parte. Mas para você que está aqui, feche os teus olhos. Você vai orar comigo uma oração, palavra após palavra. E no amém a gente vai fazer a maior festa que esse lugar já viu. Quanto mais você conhece, mais você o ama. Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua, em nome de Jesus. Amém. Você acabou de assistir uma palavra extraordinária do Mentoria de Vida.